Bom dia, minha turminha do 9º ano. Como vocês estão nessa quarentena? Espero que tenham estudado bastante e que termine logo esse momento difícil para a gente retornarmos à sala de aula, tá certo? Então, a ProSônia está aqui hoje de volta para trabalharmos mais um capítulo da segunda unidade, que é o nosso capítulo 6, referente a produtos notáveis. É um assunto que para vocês não é novo. Vocês já viram no 8º ano esse assunto de produtos notáveis. Por que a Pro agora vai voltar? E por que o livro volta com o capítulo de produtos notáveis? Porque vocês agora estão bem mais próximos de cálculos algébricos, chamado de equações do segundo grau, simplificações de polinômios, e vai envolver esses produtos notáveis. Então, nesse primeiro momento, eu quero trabalhar com vocês uma pequena revisão sobre esse produto que é o de maior importância dentro das equações do segundo grau, que vai ser o nosso próximo capítulo de matemática. Então, nós temos aí o produto notável, o que quer dizer produto, que vocês ainda lembram, que é o resultado de uma multiplicação. Quando o que significa a palavra notável, significa importante, né? Então, são produtos importantes para o estudo de cálculos algébricos. Então, nós temos aí esse primeiro, que a gente chama quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois termos. Então, eu coloquei aqui para vocês essa soma aqui, de A mais B ao quadrado. Aqui eu vou colocar a subtração ou a diferença de A menos B ao quadrado. Isso aí é apenas uma revisão, que vocês podem utilizar esse quadrinho, né? Eu coloquei aqui, para que essa multiplicação se torne mais simples na hora da resolução de uma equação do segundo grau, na hora da resolução de uma expressão onde você vai encontrar um produto notável desse, né? A seguir, eu vou dar um exemplo para vocês verem como acontecem esses produtos notáveis. Então, se você tem esse produto, você pode colocar ele e ele. Nós vamos multiplicar. Eu coloquei o sinal da multiplicação porque a gente está falando de produto. Então, eu digo A vezes A. Nesse quadradinho, eu vou colocar A ao quadrado. Vou multiplicar A vezes B. Nesse quadradinho, eu vou colocar AB. Uma maneira bem prática para vocês. Aqui, B vezes A vai ficar AB. E B vezes B, nós temos B elevado ao quadrado. Multiplicando novamente, A vezes A elevado ao quadrado. A vezes B resulta em AB. B vezes A, AB, ordem alfabética. E B vezes B, B elevado ao quadrado. Então, esse produto A mais B elevado ao quadrado resulta em A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. E eu vou somar aqui. A ao quadrado, termos semelhantes, a gente sempre coloca junto. Então, 1AB mais 1AB, nós formamos 2AB mais B elevado ao quadrado. Lembraram? Então, aí, pode fazer o quadrinho para multiplicar toda vez que vocês, em uma questão, encontrar o produto notável, ou vocês podem também usar a regra básica, que eu não sei se lembram. Quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? A mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, ou seja, o dobro dos dois termos, mais o quadrado do segundo termo. Então, quem é o segundo termo? B. Eu posso resolver e dizer quadrado do primeiro termo, A ao quadrado, mais o dobro dos dois termos, 2 vezes A, 2A, vezes B, 2AB, mais o quadrado do segundo termo, B ao quadrado. Então, você pode fazer o quadradinho, e se você não tiver tempo, você usa a regra. Quadrado do primeiro termo, mais o dobro dos dois termos, mais o quadrado do segundo termo. Aqui nós temos agora a diferença,
que a gente resolve do mesmo jeito, só com uma pequena mudança, que aqui é um sinal negativo, aqui é uma soma, aqui é um sinal negativo. Eu vou multiplicar então aqui esse menos e aqui esse é menos, certo? Ao contrário daquele, então eu digo A vezes A elevado ao quadrado. A vezes menos B dá menos AB. Menos com mais fica menos, B vezes A fica AB. Menos com menos dá mais, e B vezes B fica B elevado ao quadrado. Pegando aqui, nós vamos colocar A ao quadrado A elevado ao quadrado menos AB menos AB mais B ao quadrado. Aí fica A elevado ao quadrado, sinais iguais na soma. Eu conservo o sinal e somo AB mais AB, vai ficar 2AB mais B elevado ao quadrado. Então, nós resultamos em um trinômio quadrado perfeito. Esse trinômio quadrado perfeito só mudou aqui o sinal negativo e um positivo. E quando é quadrado da soma, todos os sinais ficam positivos. Quando é o quadrado da diferença, fica o primeiro sinal negativo e o segundo positivo. Aí você também pode aplicar a regra. Quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? A. Então, A elevado ao quadrado menos o dobro dos dois termos. 2 vezes A, 2A vezes B, 2AB. Mais o quadrado do segundo termo. É uma forma mais rápida. Ou você trabalha usando esse quadradinho, ou você usa a regra de sinais, que eu acho que vocês ainda lembram. Foi bem explicado ano passado, vocês trabalharam, fizeram várias atividades desses produtos notáveis. Aqui eu coloquei esse produto notável com letra. Agora eu estou apresentando para vocês quando esses produtos notáveis apresentarem números. Porque dificilmente você vai encontrar uma equação só com letras. Você tem que encontrar com números e letras. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar da mesma forma. Ó, 5 vezes 5, 25. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x elevado à quarta potência. Aí, 5x vezes 1 vai dar 5x ao quadrado. Agora vamos multiplicar 1. 1 vezes 5x ao quadrado fica 5x ao quadrado. 1 vezes 1 dá 1. Então aqui, se você tem 5x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma de dois termos, você vai pegar aqui, ó, vai resultar em 25x à quarta mais 5x ao quadrado mais 5x ao quadrado mais 1. Aqui vai ficar 25x elevado à quarta, soma os dois valores, mais 10x ao quadrado mais 1. Então, nós temos aqui esse trinômio, certo? Então, um polinômio com 3 termos. Aí você diz, e se eu aplicar a regra, professora? A regra básica, como fica? Porque eu estou resolvendo uma equação e lá a conta é muito grande e eu preciso de uma maneira mais rápida do que fazer esse quadradinho. Você diz, quadrado do primeiro termo. Então, 5 ao quadrado dá 25 e x ao quadrado elevado ao quadrado dá x elevado à quarta potência. Mais o dobro desses dois valores. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 1, 10. Conservo o x ao quadrado. Mais o quadrado do segundo termo, que 1 elevado ao quadrado fica 1. Pode olhar que deu o mesmo resultado. Tanto você utilizando esse quadrado, como você resolvendo ele utilizando a fórmula matemática. Aqui nós temos uma fração. Eu coloquei geralmente aqui uma fração, porque os alunos detestam trabalhar com fração, né? Eu já sei que vocês não gostam. Quando tem uma fração, vocês dizem logo, pronto, tira a fração. Mas trabalhar com fração, com número inteiro, com números decimais, não altera em nada o nosso cálculo. Aqui eu vou só colocar, ó, m vezes m elevado ao quadrado.
Aí, mais com menos dá menos. M vezes 1/2 vai ficar 1/2 de M. Agora, menos com mais dá menos. 1/2 vezes M vai ficar 1/2 de M. Aqui, menos com menos dá mais. Aqui vai ficar mais. 1/2 vezes 1/2 fica 1/4. Porque 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2, 4. Então, se você vai resolver isso aqui, você vai pegar m ao quadrado menos 1/2 de m menos 1/2 de m mais 1/4. Aí, esse aqui eu tenho que reduzir a termos semelhantes. Então, eu vou colocar m elevado ao quadrado, sinais iguais, eu vou conservar e somar esses valores. Aí você diz, como é que eu vou somar essa fração? Cuidado para você não somar 1 mais 1 e 2 mais 2. Porque na fração, na adição de fração, nós não podemos proceder dessa forma. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar menos 1/2 de m menos 1/2 de m. Aí eu vou resolver essa fração. Não posso somar 1 mais 1 e 2 mais 2. Ou menos 1 com menos 1, menos 2 com menos 2. Eu tenho que achar o MMC. Como é que eu acho o MMC? Dos denominadores. Eles são iguais, eu vou conservar e vou somar os numeradores. Se eles fossem diferentes, você ia achar o MMC, multiplicava, dividia, multiplicava pelo numerador. Você dizia, 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 é 1. Aí fica 1m. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1m. E não é necessário porque os denominadores são iguais. Conserva, soma os numeradores. Mas fazendo isso, caso vocês encontrem denominadores diferentes. Aí eu vou somar. Menos 1 com menos 1 vai dar menos 2m, dividido por 2. Então, vai ficar menos com mais, dá menos. 2 por 2 cancela, divide 2 por 2 dá 1 e fica só o m, mais 1/4. Então, esse produto notável aqui resultou em m ao quadrado menos m mais 1/4, certo? Então, achou aqui, somou os termos da fração. Se esses termos fossem diferentes, encontrava o MMC e procedia da mesma forma. Nunca somando numerador com numerador, denominador com denominador, porque não dá certo. Como os denominadores são iguais, conserva e soma os numeradores. Se fosse diferente, tinha que dizer 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1. 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1. Ok? Então, aqui. Aí você diz, eu quero agora aplicar a regra prática. Eu vou pegar o primeiro termo e vou elevar ao quadrado. M ao quadrado. Menos, porque aqui é menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Eu vou pegar 2 vezes m vezes 1. Dá 2m. 2m dividido por 2 vai dar m. Mais 1/2 elevado ao quadrado, que fica 1/4. Quadrado do primeiro termo menos o dobro dos dois termos mais o quadrado do segundo termo. É a regra prática para se trabalhar isso aí. Aí vocês me dizem, nós vamos utilizar esse conteúdo de produtos notáveis, onde vocês viram aí uma revisão, né, que vocês já tiveram esse assunto bem detalhado no 8º ano, e revisaram. Então, toda vez que vocês encontrarem qualquer produto notável dentro de uma expressão algébrica qualquer, dentro de um cálculo algébrico como uma equação do segundo grau, primeiro vocês resolverão esses produtos notáveis. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês, não de equação, porque vocês ainda não viram as equações. Mas se eu pedir para você simplificar as expressões. Simplificar as expressões. Vou colocar aqui uma expressão A, depois eu apago e coloco uma expressão B. Pronto, aí eu tenho um cálculo algébrico, aonde eu digo
eu quero que vocês apliquem as regras e simplifiquem a expressão. Então, aí eu tenho uma expressão onde vocês poderão resolver primeiro o produto notável. Porque aí eu tenho x mais 1 ao quadrado, ou seja, quadrado da soma menos o quadrado de uma diferença. Aí você diz, eu vou resolver primeiro o quê? Toda vez que você tiver uma expressão, primeiro você resolve a potenciação. Como você tem aqui uma potenciação por ordem de operação, e essa potenciação é chamada de produto da soma, produto da diferença de dois termos. Então, aí eu vou resolver. Eu posso usar aquele quadradinho e trabalhar x mais y ao quadrado. Posso usar aquele quadradinho prático e usar x menos 2 ao quadrado. E eu posso ir de uma forma da regra. É por isso que eu disse a importância da regra. Porque você vai fixar a regra e aí você vai aplicar. Como é que eu vou aplicar? Primeiro termo, segundo termo. Aí eu vou dizer quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X. Eleva ele ao quadrado. Mais o dobro dos dois termos. Então, 2x vezes 1, 2x. Mais o quadrado do segundo termo, que é 1. 1 elevado ao quadrado dá 1. Para não resolver x ao quadrado e 1 ao quadrado, senão fica só dois termos. Todo soma, ou seja, soma e diferença de dois termos elevado ao quadrado, vai dar sempre um trinômio. Aqui, ó. Não pode dar um binômio, tem que dar um trinômio. Agora, entre esse parênteses nós temos um sinal negativo, antes da evidência. Como eu vou desenvolver isso aí? Se aqui fosse um sinal positivo, você poderia resolver isso sem a evidência. Como aqui é um sinal negativo, eu vou desenvolver esse x menos 2 ao quadrado usando a evidência, no caso desse sinal negativo. Tem que ter o cuidado com esses sinais antes do parênteses ou da evidência. Aí eu digo, quadrado do primeiro, x elevado ao quadrado, menos, porque aqui é menos, o dobro dos dois termos, 2x vezes 2 vai dar 4x, mais o quadrado do segundo termo, 2 ao quadrado, que vai dar 4. Agora vamos retirar esse parênteses ou essa evidência. Eu vou repetir aqui, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1. E faço o jogo. Menos com mais dá menos x ao quadrado. Menos com menos dá mais 4x. Menos com mais vai ficar menos 4. Igual. Agora vamos fazer o quê? Nós temos um polinômio e esse polinômio está com os termos desordenados. Então, nós vamos ordená-los segundo a ordem decrescente dos expoentes. Então, aqui eu vou colocar o x ao quadrado menos x ao quadrado. Primeiro valor, mais 2x mais 4x. A ordem dos expoentes. Sem expoente, nós temos mais 1 e temos o menos 4, o terceiro termo. Aí eu vou somar. X menos x ao quadrado, cancela, desaparece, dá zero. Termo dá zero. Porque fica 1 menos 1, 0. A letra acompanhada sempre de 1 quando ela está sozinha. Aí nós temos 2x mais 4x vai ficar 6x. Agora, mais 1 menos 4 fica menos 3. Por quê? Sinais diferentes. Conserva o sinal do maior valor e subtrai esses valores. Então, essa expressão aqui simplificada resulta em 6x menos 3, ok? Então, aquela expressão, eu tenho essa expressão, ela simplificada, ela resultou em 6x menos 3. Colocar outra aqui, colocar outra expressão dessa, letra B, para a gente ver aqui. X menos 1 ao quadrado, mais x ao quadrado, x mais 3. Compliquei um pouquinho mais essa aqui. Vamos ver. Eu tenho outra expressão. Eu digo para vocês, simplifique essa expressão. Você primeiro, aqui tem um sinal de vezes, aqui tem um sinal de vezes. Toda vez que tiver letras perto de uma evidência ou de um parênteses, ela está separada com o sinal de vezes. Certo? Aí nós vamos colocar primeiro em ordem de resolução das
operações. Nós temos que resolver a potenciação. E essa potenciação aqui é um produto notável. Nós só temos um produto aí. Então, eu vou, em primeiro lugar, resolver esse produto notável. Aí eu vou colocar o x e vou resolver entre parênteses, porque aqui tem um x do lado de fora, para resolver depois a multiplicação. Porque primeiro, na expressão, a gente resolve a potenciação. Então, aqui se eu tenho uma multiplicação, eu vou conservar essa multiplicação. Aí eu vou dizer, quadrado do primeiro menos o dobro dos dois, 2x vezes 1, 2x, mais o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado, fica 1. Vou repetir, mais x ao quadrado vezes x mais 3. Agora, vou resolver agora essa multiplicação e essa multiplicação. Ok? Aí eu vou dizer aqui, x vezes x ao quadrado vai ser x elevado ao cubo. Aí vocês, por que, professora? Propriedade da potência. Você conserva a base e soma os expoentes. Ok? Menos x vezes 2x vai ficar 2x ao quadrado, porque x vezes x, x ao quadrado. Mais x vezes 1 vai ficar x. Resolve aqui. Mas x ao quadrado vezes x vai ficar x elevado ao cubo, porque 2 mais 1, 3. Mais com mais dá mais. X ao quadrado vezes 3 resulta em 3x ao quadrado. Agora, vamos juntar os termos semelhantes, ou seja, reduzir esse polinômio a termos semelhantes. Como é que eu vou reduzir isso a termos semelhantes? Ordem decrescente dos expoentes das letras. Então, eu tenho x ao cubo, é o maior, mais x ao cubo. Formou o primeiro termo. Menos 2x ao quadrado é semelhante a mais 3x ao quadrado. Termo semelhante. E o x não é semelhante a nenhum, ele ficou sozinho. Aí agora eu vou juntar. 1 mais 1, 2x elevado ao cubo. Aqui, sinais diferentes, eu vou conservar o sinal do maior valor, que é a do 3, e vou diminuir. 3 menos 2, 1. Não escreve 1 antes da letra, então fica x elevado ao quadrado mais x. Então, aqui, essa expressão resultou nesse trinômio, que você não pode mais juntar, porque aqui nós temos x ao cubo, x ao quadrado e x. Não pode mais reduzir a termos semelhantes, ok? Então, aí está os produtos notáveis e de que forma vocês irão utilizar esses produtos notáveis. Sempre em simplificação de expressões e nas equações do segundo grau, nas equações de primeiro grau, que nós vamos ver lá na frente essas equações do segundo grau, ok? Então, está aí o nosso conteúdo e nós temos agora outro produto que a gente chama de produto de Stevin. O que é o produto de Stevin? É um produto notável novo, que vocês não viram lá no 8º ano. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora como vocês resolverão se aparecer um produto chamado de produto de Stevin. Vou colocar aqui um exemplo, que é um produto. Vocês poderão ter aqui x mais 1 vezes x mais 4. Esse produto aí, eu vou dar o nome a ele de produto de Stevin, né? Produto de Stevin. Vocês viram aí que não vai aparecer mais elevado a um quadrado, ou um quadrado da soma, um quadrado da diferença, mas nós temos aí valores que são chamados valores diferentes. Eu posso apresentar isso aqui, x mais 1 vezes x menos 1. Aí eu tenho valores iguais com sinais diferentes, aonde eu coloco quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Já está resolvido. Se você fizer
aqui nós temos produto diferente, aonde o primeiro valor, o primeiro termo são iguais, mas os segundos termos são diferentes, diferente disso aqui. Então, como é que eu vou proceder nesse produto ali? Ou você vai aplicar a propriedade associativa da multiplicação, ou você vai aplicar uma regra básica. Eu posso fazer isso, ó, x vezes x, x ao quadrado, certo? Mais x vezes 4, 4x, mais 1 vezes x dá x, mais com mais dá mais, 1 vezes 4 dá 4. Aí, termos semelhantes, vamos reduzir a termos semelhantes. Aí eu vou colocar x ao quadrado mais 4x mais 1x forma 5x mais 4. Então, aí eu formei esse trinômio chamado de trinômio do segundo grau, só que não é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque nós temos os segundos termos que não são termos iguais, ok? E aí você diz, eu posso também aplicar uma regra. Que regra é essa para o produto de Stevin? Eu posso aplicar a seguinte regra. Eu vou pegar quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X. Eu vou colocar x elevado ao quadrado. Mais, eu vou colocar o dobro dos termos diferentes. Então, eu vou somar os termos diferentes. Eu vou somar quem é diferente? 1 mais 4. E vou multiplicar pelo termo igual. Mas o produto dos termos diferentes. Ó a regra, né? Ou eu aplico a propriedade associativa da multiplicação, ou eu coloco a regra. Ó, quadrado dos termos iguais. Quem são os termos iguais? X e x. Mais a soma dos termos diferentes multiplicado pelo termo igual. Mais os termos diferentes multiplicado, ou o produto dos termos diferentes. Aí eu vou pegar aqui, ó, x ao quadrado mais 1 mais 4, 5 vezes x, 5x, mais 1 vezes 4 é 4, ok? Vou mostrar outro exemplo para clarear mais, para vocês aplicarem a regra, que a regra é mais simples. Então, vou colocar aqui um outro exemplo. Deixa eu colocar aqui o exemplo 2. Vou colocar aqui, ó. X mais 6 vezes x mais 2. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Aí eu vou aplicar a regra, ou a propriedade associativa, ou eu aplico a regra. Eu vou dizer quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X ao quadrado. Mais a soma dos termos diferentes, x mais 2, vezes os termos iguais, mais o produto dos termos diferentes, 6 vezes 2. Aí eu digo x ao quadrado mais 6 mais 2, 8 vezes x, 8x, mais 6 vezes 2, 12. Então, aqui resultou em um trinômio, certo? Então, aqui ou você aplica a propriedade associativa, ou você aplica essa regra que é mais prática. Quadrado do primeiro, ou dos termos iguais, mais a soma dos termos diferentes vezes o termo igual, mais o produto dos termos diferentes, que vai dar a mesma coisa de aplicar a propriedade associativa. Então, aí, para que a gente trabalhe com esses cálculos algébricos de uma forma mais rápida, vocês têm que saber essas fórmulas desses produtos. Quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos e o produto de Stevin, que são dois termos com os primeiros iguais e os segundos termos diferentes, ok? Então, boa sorte, fiquem com Deus, estudem e façam essas atividades quando vocês receberem o livro sobre essa parte de revisão, certo? Quem quiser também pode pegar outros livros e fazer uma revisão, porque vocês já viram esse conteúdo. E apliquem mais nesse produto de Stevin, porque a gente vai utilizar muito nas equações do segundo grau. Fico com Deus, tenham um bom dia e um cheiro carinhoso da Pro. Até a próxima!